Você já sentiu que por mais que faça, nunca é o bastante? Que não importa quanto você se esforce, sempre parece que alguém é melhor, mais forte, mais bonito, mais capaz. É como viver em uma corrida onde você nunca alcança ninguém, nem a si mesmo. Bom, eu sou o Vale e eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Quero tentar falar um pouco sobre o medo de não ser o suficiente e de alguma forma ele vai se infiltrando devagar até que um dia você percebe que ele já domina tudo. A forma como você se enxerga, como fala com os outros, até como você se trata. Esse medo não nasce do nada. Às vezes começa lá atrás, quando alguém te comparou com outro, quando te disseram que dava pra ser melhor, quando você tirou 9 e te perguntaram por que não foi um 10. E aí você cresce, achando que precisa provar o tempo todo que merece estar aqui, que precisa ser o melhor para ser visto, aceito e amado. E sem perceber, começa a achar que ser você não é o suficiente, não é o bastante. Você se acostuma a se cobrar, a se culpar, a se medir com a régua dos outros. E cada vez que tenta alcançar uma expectativa nova, ela muda de lugar, como se a linha de chegada nunca existisse, fosse apenas uma ilusão. O problema é que, com o tempo, essa cobrança vira uma voz dentro da sua cabeça. Uma voz que diz: você não é bom o suficiente. Você vai decepcionar todo mundo. Você nunca vai ser bastante. E o pior é que essa voz não grita. Ela sussurra. Mas mesmo assim, é mais alto do que qualquer barulho. Ela se mistura com seu pensamento, até que você acredite que é verdade. E cada pequena falha vira uma prova de que aquela voz estava certa. Você começa a duvidar de tudo. Da sua aparência, da sua capacidade, até das pessoas que te amam, porque, no fundo, você acha que quando elas descobrirem quem você é de verdade, vão embora, vão desistir de você. E viver com esse medo é exaustivo. É acordar todos os dias tentando ser perfeito, para não decepcionar, quando, na verdade, tudo o que você queria era poder ser você, sem medo. A gente vive em um mundo que empurra a comparação o tempo todo. É a rede social, o corpo perfeito, o sucesso dos outros, os meus planos eram certos que aparecem no feed. E aí você olha pra si e pensa: por que comigo não? Mas o que a gente esquece é que ninguém dos bastidores, ninguém mostra as quedas, os dias ruins, o choro, o medo de fracassar. Você só vê a parte boa e acha que é o único que tá ficando pra trás, mas não tá. Você só tá se cobrando demais pra um mundo que finge estar tudo bem e não está. E o medo de não ser o suficiente cresce nessa comparação silenciosa, porque quanto mais você se mede pelos outros, mais distante você fica de si mesmo. Chega uma hora em que esse medo não te faz mais correr, ele te paralisa. Você deixa de tentar com medo de falhar, evita se mostrar com medo de ser julgado e se afasta porque acha que não tem nada de bom para oferecer. E aí a vida vai ficando pequena. Você começa a viver dentro de uma versão de si mesmo que não é verdadeira, uma versão que só tenta agradar, que só tenta ser o que esperam. Mas essa versão vai se cansando, porque não dá para viver escondendo quem você é para sempre. Um dia, e talvez esse dia chegue aos poucos, você começa a perceber que não precisa ser o melhor, que não precisa ser o melhor para ser digno, que não precisa agradecer para ser aceito, e que existe valor até nas partes que ninguém aplaude. Você entende que o suficiente não é uma meta, é um estado de ser. É quando você para de correr atrás dos próprios defeitos e começa a aceitá-los como parte do que te torna humano. Ser o suficiente não é ser perfeito, é ser real, é ser imperfeito. E ainda assim, continuar tentando e olhar pra si e dizer: eu tô fazendo o melhor que eu posso. E isso já é o bastante por hoje. Então, se você sente que nunca é o suficiente, respira. Você não precisa provar nada pra ninguém. Nem pra se encaixar, nem pra ser amado, e nem pra existir. O seu valor não está no quanto você faz, mas em quem você é. E mesmo que ninguém te diga isso, você é o bastante. Você é muito mais que o suficiente. Você é suficiente, mesmo cansado, mesmo em dúvida, mesmo se achando pequeno. O simples fato de estar aqui, ouvindo isso, já mostra que existe força dentro de você. Talvez esse seja o primeiro passo para acreditar nisso de verdade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco sobre isso, um pouco sobre esse medo que muitas pessoas têm e o problema que isso causa. Bom, eu sou o Vale e fui. Tchau.